malte feita com levedura holandesa. Beba com moderação. Muito boa noite, um grande abraço. Chegando na sua tela as emoções da Libertadores aqui na tela da Globo, direto do Estádio Monumental de Guayaquil. Começa a última etapa antes da fase de grupos. O primeiro jogo entre Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Primeira partida hoje no Equador. Jogo de volta na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena aqui em São Paulo. Quem passar esse confronto garante vaga da fase de grupos da Libertadores. Estou aqui com o Caio Ribeiro, voltando das férias, finalmente, né? Vamos combinar. E com o Ricardinho, que já falam bastante a respeito do jogo. Mas primeiro nós vamos lá para o Estádio Monumental de Guayaquil, porque o Corinthians tem muitas novidades para o jogo de hoje. Quem conta tudo pra gente é o Edgar Alencar. Fala, Ed. Tudo bem, Evê? Boa noite para você, boa noite a todos. Vem aí um Corinthians com novidades para essa partida contra o Barcelona. O volante venezuelano José Martínez virou desfalque de última hora, dores no joelho direito. Então o técnico Ramon Dias vem com Alex Santana no meio-campo. E na defesa muda o esquema. Vem aí com 3 zagueiros: Gustavo Henrique, o garoto João Pedro Choca e também o equatoriano Félix Torres, que jogou aqui no Barcelona e é tão torcedor, confesso, do Barcelona de Guayaquil, que disse que se marcar um gol hoje à noite, não vai comemorar, viu, Evê? Valeu, Ed. Agora nós vamos ouvir o Ramon Dias, técnico corintiano, falando sobre o jogo desta noite. Difícil para los dos equipos. Los dos tienen grandes chances de pasar. Así que el que tenga más tranquilidad en el juego, más tranquilidad en la presión. Un partido lindo para jugar. Me parece que los dos equipos tienen chance para poder pasar. A mí es que nosotros tenemos la vuelta allá en Brasil, pero esperamos disputar um grande partido. Muito bem, aí a palavra do Ramon Dias e o torcedor corintiano um pouco ressabiado, porque o Corinthians sofreu mais do que se esperava contra a Universidade Central da Venezuela, né, Caio Ribeiro? Seja bem-vindo, boa noite. Boa Feliz noite. Ano Novo, Caio Voltei das minhas férias, Ri. Vamos estar com você de novo, amigo. Obrigado, Caião. Eu acho que é um Corinthians que tem momentos diferentes nas duas competições. O Corinthians do Campeonato Paulista é muito bom, é um time que pode fazer um grande jogo hoje e entrar na fase de grupos da Libertadores, confirmando a classificação semana que vem. O Corinthians da Libertadores ligou um sinal de alerta, né? É muito mais time do que a equipe venezuelana e sofreu mais do que o esperado. Mas eu acho que ainda é superior à equipe do Barcelona, que vai exigir mais da equipe brasileira, mas ele tem condições de passar. O Corinthians iniciando um período importante na temporada, embora a gente esteja apenas em março, Ricardinho, porque já tem semifinal do Campeonato Paulista no domingo contra o Santos, e esses jogos contra o Barcelona são fundamentais para garantir vaga na fase de grupos e aí garantir uma sequência nessa competição sul-americana tão importante. Boa noite. Boa noite, EV, um abraço para você, Caião, sempre prazer. Apesar do início da temporada, garantiu o calendário, né? Então é importante esses 2 jogos contra o Barcelona serem encarados como 2 decisões. Já no início da temporada é importante você usar o elenco. E acho que o Corinthians vai ter que nesses próximos jogos, porque são só jogos decisivos, Libertadores e Campeonato Paulista, já no início da temporada, para poder colocar o time com um bom calendário durante a temporada. Muita preocupação nas últimas horas com relação à situação do Estádio Monumental em Guayaquil, porque fortes chuvas caíram no Equador. A gente tem algumas imagens de vestiário alagado, o pessoal tendo que improvisar área de aquecimento na sala de imprensa do estádio. Já não chove há algumas horas, o Edgar Alencar trazia a informação mais cedo. Está tudo sob controle nesse momento. Se não voltar a chover, está tudo certo. Mas existe essa preocupação. Se o jogo fosse ontem, por exemplo, não haveria condição. Não haveria condição se a partida fosse marcada para ontem, porque fortes chuvas têm caído nesses últimos dias lá em Guayaquil. Queria ouvir você, Caio, sobre essa decisão da Comissão Técnica do Corinthians de, pela primeira vez no ano, pela primeira vez desde novembro do ano passado, escalar um time com 3 zagueiros. O Félix Torres hoje e o Gustavo Henrique fizeram a dupla no final de semana contra o Mirassol, agora o garoto Choca vem no time também. E o Corinthians só não tomou gols em 4 jogos na temporada, 4 jogos em que tinha o Félix Torres como titular. Eu não acho que 3 zagueiros signifique um sistema defensivo, uma retranca para encarar esse jogo fora de casa. Depende muito da movimentação dos laterais, depende muito da chegada dos homens de meio de campo. Então é uma formação um pouquinho mais protegida, mas que pode dar certo. O que eu acho que ele está levando em consideração é o jogo contra o Santos no final de semana, por isso o Carrillo vai ser poupado e não começa como titular, mas o melhor Corinthians é com linha de 4, é com 2 zagueiros e o Carrillo no meio de campo. É um Corinthians mais equilibrado, mais ofensivo e agora vamos ver se funciona. Equipes vêm programado no Estádio Monumental de Guayaquil. Já já começa o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Corinthians pela Libertadores aqui na Globo.
Barcelona de Guayaquil, que está no ano do seu centenário, fundado em 1º de maio de 1925, o clube mais popular do Equador, o maior campeão do Equador, 16 títulos conquistados. O Corinthians, na sua 18ª Libertadores, é o 5º time brasileiro com mais presença nessa competição sul-americana, atrás apenas de Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Flamengo. Equipes perfiladas aí no Estádio Monumental de Guayaquil. Já começa o jogo e você acompanha ao vivo na Globo. Lembrando que a partida de volta é na quarta-feira da próxima semana, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, em Itaquera, também com transmissão ao vivo aqui da Globo. Equipes prontas para o jogo, atletas dos dois times se cumprimentando, e nós vamos já confirmar as escalações de Barcelona de Guayaquil e Corinthians para esse jogo importante que marca o início desse duelo pela terceira fase preliminar da Conmebol Libertadores. Barcelona de Guayaquil, que já jogou 31 vezes a Libertadores, é o time equatoriano com mais presença nessa competição. E está escalado aí com Contreras no gol número 1. A linha de defesa tem Carabalí, 18, Rangel, 14, Arreaga, 13, Valecília, 14. No meio campo brasileiro, Leonan, 22, Arroio, 23, Valiente, 21. Na frente, Oyola com a 30, Ribeiro com a 9 e o Corozo, camisa de número 13. Esse é o Barcelona, sem o lateral esquerdo, Byron Castilho, e sem o atacante Solano, lesionados. E para os jogadores à disposição no banco de reservas, destaque para o Felipe Caicedo, que é aquele mesmo que já passou por vários times muito importantes do futebol europeu e que nunca jogou por clubes no seu país, porque saiu do Equador muito cedo. Dario Herrera apita o jogo, auxiliado por Gabriel Chade e Massimiliano Delieso. A equipe é toda da Argentina, assim como o quarto árbitro Leandro Rey Hilfer, e assim como também a arbitragem de vídeo. Silvio Truco e Hernan Mastrangelo, da Argentina, pilotam a arbitragem de vídeo em Guayaquil. O Dario Herrera apitou vários jogos de brasileiros na Libertadores do ano passado, incluindo o duelo de volta entre São Paulo e Botafogo nas quartas de final. Esteve também na Copa América, foi ele o árbitro do jogo que marcou a eliminação brasileira para o Uruguai nos pênaltis. Pontapé inicial do Corinthians, os times vão ficar desses mesmos lados, à esquerda o Corinthians no primeiro tempo, à direita o Barcelona, e aí o timão, escalado com Hugo Souza no gol número 1, a linha de defesa com o Mateuzinho, 3 zagueiros, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Choque e o Hugo na esquerda, Breno Bidon e Alex Santana, mais à frente Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Como já trouxe o Edgar Alencar, desfalque de última hora do José Martínez para o Corinthians, que também não tem Ranieri Coronado no departamento médico, além do lateral esquerdo argentino Angileri, que fica fora da lista de inscritos nesta etapa da Libertadores. Tá quase tudo pronto para o início do jogo. O Corinthians vivendo um bom momento nesse ano de 2025, classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, depois de ter feito a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. Vai enfrentar a equipe do Santos, mas hoje tem um adversário difícil pela frente. O Barcelona de Guayaquil defende uma invencibilidade de 15 jogos atuando como mandante. Não perde em casa desde abril do ano passado, uma derrota para o São Paulo na Libertadores, mas são 15 jogos de invencibilidade para o Barcelona de Guayaquil, jogando aí nos seus domínios. O Corinthians hoje com um sistema de 3 zagueiros, reforçando a defesa. O Corinthians que tem tido problemas na bola parada, tomou 16 gols na temporada em 15 jogos e metade desses gols saíram em cruzamentos para a área, inclusive os 3 gols dos 2 confrontos contra a Universidade Central da Venezuela vieram depois de cruzamentos. É um ponto de atenção para a defesa do Corinthians, que hoje tem a formação de 3 zagueiros pela primeira vez em 2025, pela primeira vez desde uma vitória sobre o Palmeiras por 2-0 em novembro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Tá tudo pronto para o início do jogo, o árbitro aguardando o horário de 21h30 no horário de Brasília. O relógio já vai bater 9h30 da noite.
E a bola vai rolar para Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Você curtindo ao vivo aqui na tela da Globo.